Eu tô cada vez mais apaixonada com tudo que a gente está construindo aqui, porque além de histórias que inspiram, pessoas influenciam também negócios, fomentam propósitos e constroem legados. E o que é mais lindo, pessoal, é que são lideranças que construíram uma autoridade, estão projetando a nossa cidade e até mesmo inspirando vidas. Hoje eu recebo aqui com muito carinho uma pessoa que recentemente eu conheci, mas logo me apaixonei porque, primeiro, a gente acredita no mesmo Deus. E segundo, que a gente trafega por linhas de liderança com valores muito similares. Para mim é uma honra receber Camila Alcântara. Minha amiga, que honra te receber aqui. A honra é toda minha. Tá linda de branco. Obrigada. Já tava de branco mais cedo, que eu vi lá seus stories, você fazendo acontecer o negócio. E eu vou passar a palavra para você se apresentar, porque aqui a gente vai ter uma troca muito profunda. Nós vamos falar sobre relacionamento de cliente, liderança, legado e o que Goiânia aí tem que estar apta para poder receber também, né? Com toda essa estrutura. Que maravilha. Bola para você. Giovanca, primeiro agradecer, né, de coração esse momento. A gente teve uma identificação assim que se conheceu, né? Foi. Que coisa incrível. Eu acho que realmente tem muito a ver o fato da mesma fé, do mesmo Deus. Isso gera uma identificação, eu acredito em vínculos aí que são celestiais mesmo, né? Verdade. Naquele jantar, lembra? Pois Nós fomos, eu, você, fantástico. o Bruno. Exatamente. E passa muito rápido. Nossa. E é uma honra estar aqui, né? Eu estou em Goiânia faz agora mais ou menos... Eu cheguei em 2013, em julho de 2013. Olha só. E em setembro de 2013 eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, na FGR, que foi uma direção de Deus, que Deus tinha me mostrado claramente que eu iria trabalhar numa empresa, que eu estaria viajando de aeroporto em aeroporto. E aquilo foi a nota que me guiou para chegar até aqui hoje, né? E eu tenho uma experiência de ter morado fora. Eu sou formada em pedagogia, totalmente diferente de tudo. Delícia. Tenho uma MBA em marketing na USP, mas a minha formação mesmo é ser pedagoga. Eu amo a área de educação, eu amo formar gente, eu amo estar com pessoas. Eu tenho uma facilidade de colocar um processo para rodar. E eu acredito que isso vem muito da minha formação. Sim. Então, eu terminei de me formar e eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos trabalhar numa cidadezinha do lado de Las Vegas, Giovanca. Conta essa história, que eu fiquei curiosa, eu não sabia dessa. 3 anos lá. Olha. Porque chegou um momento, eu tinha começado a fazer uma pós em psicopedagogia. E a área da educação aqui no Brasil, infelizmente, né, Giovanca, é uma área que financeiramente deixa muito a desejar. Você tem uma trajetória muito grande para você alcançar alguns pontos. Imagina lá atrás, era muito mais desafiador ainda, né? Então, me formei em 2004 e existia um programa que você ia para trabalhar nos Estados Unidos por 1 ano e meio. E eu me inscrevi sem saber falar inglês e falei, vou trabalhar, vou aprender. Meus irmãos, você vai aprender a falar rápido, você não vai dar conta de ficar quieta. Aquelas brincadeiras de irmãos, já né? conhece você, né? Aquele lugar. Exatamente. E aí eu me inscrevi nesse programa para trabalhar em hotel cassino, numa cidadezinha chamada Laughlin, que é uma cidade cassino que fica a 40 minutos de Las Vegas. Olha só. E eu comecei no Harrah's, que é uma grande referência lá de cassinos e tudo mais, mas passei no Golden Nugget, depois eu fui consolidando a minha carreira lá e passei por alguns cassinos. Comecei limpando, comecei lavando. Só que o que acontecia? De tempos em tempos iam muitos brasileiros para lá. E o brasileiro chegava sem saber falar o inglês. E realmente, acho que meus irmãos tiveram uma visão. Eu rapidamente fui pegando, porque o que eu fiz? Me inseri na cultura mesmo. Viveu o negócio. Vivi o negócio. E era a chance que eu tinha de crescer. E aí, eles vendo a minha facilidade, desenvoltura, falaram, vem muito brasileiro, a gente tem muita dificuldade de treiná-los. Você não quer fazer essa parte para nós? Que delícia. E essa parte me fez ter toda uma bagagem no Customer Service, que nos Estados Unidos não tem quem tenha um padrão igual.
E isso tudo começou a me trazer uma bagagem da experiência com o cliente. E foi aí que começou a minha paixão por essa área de experiência com o cliente. Olha só. Que legal, Camila. Diferente, né? Demais, diferente, me surpreendeu. Né? Eu já sou encantada com o seu trabalho, com a forma como você conduz as coisas. Quando você traz aí a sua bagagem, sua experiência, de onde veio. Não só o talento, porque eu acredito que tem esse talento, né? Que Deus vai trazendo a parábola de talentos e vai multiplicando os talentos. Tem os dons espirituais, né, minha amiga? Que vai trazendo discernimento, tomada de decisão. Mas tem tudo aquilo que a gente vai sendo forjado ao longo da nossa vida, das decisões que a gente toma, e você trazer essa bagagem que traz muito daquilo que você faz hoje, é inspirador, porque muitas pessoas, elas se deparam conosco em treinamento, muitas vezes ali na frente, né, de 2.000 pessoas, de 5.000 pessoas, você dominando ali a situação do palco, mesmo sentindo muitas vezes aquela ansiedade, aquele nervosismo normal. A gente sempre sente, né? Eu acho que o dia que a gente perder isso também, você tá fadado ao fracasso, porque você perdeu a sua humildade, né? É real. Então... E a pessoa, ela vem acreditando que a gente já domina aquela área 100%, mas quando você traz essa história, mostra que há uma sustentação, há um crescimento e há uma vivência prática todo dia, né, Camila? Exato, exatamente. E é a vivência prática. E o que mais me encantou de tudo isso lá? Eu fiz diversos cursos, né? Eu fiquei 3 anos, então eu pude aprimorar tudo isso. Foi a questão de, em todo momento, você vive experiência nos Estados Unidos, especialmente quando você está nesse ambiente de hotelaria. E aí, quando eu voltei para o Brasil, e eu já tinha a parte didática de ensinar, de olhar um processo e ter facilidade de colocar aquilo para rodar, eu comecei a trabalhar na parte de hotelaria, mas me choquei. 3 anos fora do Brasil, falei, não, segurança, contexto, tal... Na época, Bruno Alcântara, que era o grande amor da minha vida, estava na Europa. Olha só. E aí, eu esperando ele voltar para nos reencontrarmos. Para quem, Vocês têm também uma história de filme, temos uma história né, de filme. Dá para escrever um livro. Que delícia, é muito bom de ouvir. E aí, eu comecei a achar que, de repente, ele não voltasse. Eu me inscrevi para trabalhar em navio de cruzeiro. Olha. Aí fiquei pela Europa mais 8 meses. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trabalhar na hotelaria em Curitiba. E o Bruno realmente voltou da Europa e nós já fomos morar juntos. E fomos para São Paulo, porque ele tinha passado num programa de trainee lá no mercado imobiliário. Eu fui trabalhar numa agência de marketing, que é da onde despertei o amor pelo marketing também. E aí comecei a conhecer mais sobre isso, fazer cursos, me especializar. E o Bruno entrou na Lopes, que na época, assim, era a maior referência do Brasil em imobiliária, né? Nós estamos falando aqui 2008. E ele conheceu um diretor que trabalhava com remanescentes lá, o Ricardo Teixeira, que hoje é da Urbis aqui. Ele era um diretor que começou a implantar essa parte de remanescentes e tinha um outro diretor. E ele arrumou um trabalho para mim lá. E eu fiquei encantada e eu comecei a trabalhar com o atendimento ao cliente e o atendimento ao incorporador. Então, o remanescente não tinha um marketing, não tinha... ele trabalhava muito por demanda, por job, contratava uma agência... Por lance. Exatamente, porque o lançamento já tinha passado, não tinha mais verba. Então, eu aprendi a fazer o marketing sem recurso, que eu acho que é onde... Escola. É escola. Nossa. Porque você precisa ser criativo. Tirar leite de pedra mesmo. E você tem que dar resultado, você tem que vender. E aí, aquilo começava a me dar muitos insights do que fazer. E hoje, meu time fica bem doido, porque eu falo, gente, eu tive uma ideia. Eu já sei. E é o que eu instigo muito neles. Gente, não vamos entrar no piloto automático, porque a gente tem uma capacidade tão grande de Deus nos dar ideias, da gente fazer tanta coisa diferente, de fazer coisas que você não pode entrar no piloto automático, porque o mesmo não vai gerar resultados diferentes. Então, assim, o mesmo tá bom, mas a gente pode fazer ainda melhor, né? Eu sempre falo hoje para o meu time de vendas, o que a gente vendeu hoje não é mais o suficiente para amanhã. Então, vamos embora, vamos atrás de inspiração. Exato. Ô, Camila, é lindo ouvir você falar. Porque, além de uma energia que você carrega, que é sua, que você sabe que você tem,
a metodologia, o storytelling, Uhum. a bagagem, tudo isso confirma a assertividade do seu direcionamento, daquilo que dá certo, de trazer a essência para a humanização dos processos, da liderança, do relacionamento com o cliente, porque é tudo que você viveu, é tudo que você construiu. Exato. E é tudo que você prioriza. E isso leva você a um posicionamento de liderança muito assertivo, de um relacionamento com o cliente muito assertivo. Me conta, para você falou que chegou a Goiânia em 2013. Você pegou uma Goiânia completamente diferente de como ela é hoje. Totalmente. E esse é um dos teores do nosso podcast, né? Goiânia está crescendo, quem está crescendo com ela, influenciando positivamente nossa cidade. Sim. Então, traz para mim a sua percepção. Qual que é a maior diferença que você consegue perceber de Goiânia nesses 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, para hoje, no que diz respeito a esse relacionamento com o cliente e esse relacionamento com o time? Vamos entrar nesse lugar de relacionamento, eu quero te ouvir. Certo. Bom, primeiro, no mercado imobiliário, não tem como não falar. A diferença, para mim, que é muito impactante é a verticalização da cidade, né? Excelente. Porque eu cheguei aqui, hoje o que você vê ali no Marista Bueno, cada lugar você tem um canteiro de obras. E isso é crescimento mesmo, físico, expansão. Quantos condomínios foram lançados em todo esse período, né? Para realmente a pessoa buscar a qualidade de vida. E quando eu cheguei, eu fui para uma incorporadora que tinha uma bagagem muito grande. Ótimo. FGR, muito conhecida pelo produto Jardins. O nome Jardins superava o nome FGR pelo conceito forte de qualidade de vida. E tinha todo esse cuidado e essa visão, sim, de dentro dos fundadores, né? Que sempre prezaram muito pelo que o cliente estava pensando. Então, eu caí realmente num bom lugar. Eu acho que Deus ele vai traçando os propósitos direitinho, mas era muito pequeno. Na época, éramos em 4 pessoas. Eu tinha um analista, aí eu entrei como coordenadora e nós tínhamos 3 assistentes. Por quê? Lançava um a cada ano, e quando eu entrei já tinham quase 3 anos que não lançava. O último lançamento em Goiânia tinha sido Jardins Munique. Olha só. Então essa carteira de clientes, ela era uma carteira bem menor do que hoje. Hoje a gente tem uma carteira que bate 5 bilhões de reais. Então, é um crescimento exponencial que a FGR teve em 10 anos. E quando a gente veio com solução de casas e com lotes menores, aumentou a nossa demanda. E, consequentemente, o que eu quis trazer, vendo já que era o ideal dos proprietários? A experiência, né? O Guilherme, ele viaja muito, ele fica um mês fora e outro mês aqui. E ele sempre chega com modelos de atendimento ao cliente. Muito bom. E ele sempre falou, o que o cliente vai guardar é a experiência. Então, eu encontrei um lugar onde eu podia aplicar aquilo que eu vivi 3 anos lá fora intensamente. Porque cada momento, a mesa posta era uma experiência para o cliente. Tem um padrão, tem um jeito de estar. No meio da comida, tinha a experiência da música começar a tocar no momento certo. Os garçons tinham que saber a coreografia, porque aquela pessoa estava vivendo a experiência de estar num hotel cassino como um todo. E aí a gente começou a vivificar isso, né? Então a gente começou a trazer a lembrança do aniversário, a fazer os cafés da manhã na obra. A gente fez a primeira entrega do Jardins Nápoles. O povo achava que eu estava doida, correndo na pista de Cooper. Coloquei professor de tênis para dar aula de tênis. E foi a primeira entrega que a gente fez o dia Jeito Jardins de Viver. E dali começou a nascer algo fantástico. Hoje, a nossa equipe de relacionamento com o cliente, a gente deve ter cerca de 45 pessoas. Uau. Eram 4. Nós fazemos mais de 1.000 atendimentos diários. Então, todos os processos cresceram, porque antes era um número muito menor. Eu estou falando antes, a gente devia ter 200 atendimentos por dia. Hoje, a gente tem mais de 1.000 atendimentos por dia. Então, é um crescimento muito grande. E fomos desenhando todos esses processos, sempre visando como que o cliente vai se sentir. Vamos escutar mais, né? Então, eu acho que isso aconteceu muito. O consumidor, ele busca por experiência. Ele está mais informado. O telefone trouxe para ele muita informação. Então, hoje, você saber falar de um produto, todo mundo sabe. Mas qual é a segurança que você consegue passar?
Como que é a sua parte de empatia junto com o cliente? Como que eu faço isso? Como que eu me coloco no lugar? Como que eu percebo as dores? Tanto para uma experiência boa, assim como numa experiência desafiadora. Sim. Aonde você precisa fazer com que aquilo mude, né? De viés aos olhos do cliente. Exatamente. Camila, você trouxe aqui processo, pessoas, progresso, né? É muito interessante, porque a gente traz esse conceito de 10 anos pontuando sobre relacionamento com o cliente e a gente chega na era das experiências. Porque, como você disse, o cliente ele não só tem a informação, mas ele quer pertencer àquilo, sentir pertencente desde o início, desde o relacionamento dele, inicial com o vendedor, com o produto, até a entrega e até a pós, né? Sim. E esse tratamento de pré, durante e pós, ele não diz respeito só à matriz das vendas, ele diz respeito à relação. É isso. E eu falo muito nos treinamentos que o trabalho é uma extensão de nós, né? Como que eu trato os meus relacionamentos que, por consequência, eu posso projetar isso também na minha vida profissional? Sim. É um grande cuidado, né? Como que a gente cuida dos relacionamentos? E por que com o meu cliente teria que ser diferente? Não, o que eu vou levar da atenção? O que eu vou levar da simpatia? E usar ainda dos processos que dão certo e do progresso da oportunidade que muitas vezes o negócio, a empresa está gerando. Isso vem também de um cuidado com a mentalidade que o profissional tem que ter, né? Exato. Você como uma líder que sabe que a gente está vivendo essa era de experiência, que, por exemplo, como a FGR preza por esse relacionamento com o cliente, como é que você lidera essa mentalidade das pessoas que trabalham com você? Como que você inspira elas, influencia elas a entender esse lugar? Eu acho que da parte de mentalidade, uma coisa que eu trago muito forte para eles é... A FGR tem um grande diferencial que é o financiamento a longo prazo. A maioria das incorporadoras, elas ficam aquele período de obra, 3 a 4 anos, e elas repassam a carteira para um banco. Na FGR, a maioria das pessoas nem querem ir para banco, eles querem permanecer ali porque eles criam um relacionamento. Exato. Eles criam um relacionamento em tal ponto, Giovanca, que tem cliente que gosta de ser atendido pessoalmente só para ir tomar um café com os atendentes, né? E eu costumo muito falar para eles que a nossa relação, ela não é de curto prazo, ela é um casamento. E um casamento você vai ter que cuidar todos os dias. Então, isso é algo que o tempo inteiro eu tento colocar na cabeça de cada um que trabalha ali. Nós temos um relacionamento a longo prazo. Segundo, eu tenho uma estatística hoje, e isso na venda a gente pode também comprovar que bons vendedores, a maior parte das vendas deles nascem de relacionamentos e indicações. O meu cliente hoje, ele vai trazer o futuro cliente de amanhã. Então, ele tem que ter uma boa experiência. Ele precisa saber que ele é parte, que ele é precioso para a empresa, que ele não é um número. Então, no atendimento, a gente trabalha a entonação de voz. Olha que a gente trabalha o ouvir. A gente trabalha como que eu vou mudar essa experiência que não foi bacana agora. O que nós podemos fazer que está ao nosso alcance. E às vezes eu tenho que continuar mantendo um não. Às vezes eu não vou conseguir fazer isso, mas a forma como você conduz, dando uma atenção, tomando um café, indo até o empreendimento, visitando a casa, tudo isso mostra para a pessoa, ela se importou com o que eu estava falando. Marca. Isso vai além, isso marca. Então, a gente tem um índice de conversão de vendas por indicação e de clientes que reinvestem porque nós temos essa relação de longo prazo. E como liderança, eu acho que o principal é realmente você entender que você tem que ser exemplo. Não adianta você querer ser líder e por mais que seja um jargão que muitos coaches usam hoje, se você não sabe servir. Né? Então, assim, uma coisa que eu procuro é estar o tempo todo junto com o meu time. Nós temos, isso para mim é inegociável, os nossos encontros semanais para a visão do todo, para as nossas ritual de metas. cultura, né? Cultura. E nós temos os momentos na semana que eu vou ter um momento com cada área ali que a gente vai cuidar, que a gente vai falar e construir juntos, porque nós fazemos parte do sucesso e nós fazemos parte do problema. Sim. Então, nós vamos fazer e transformar essas situações. Se você não fizer isso, se você tiver somente discurso no seu dia a dia, se você não tiver ação,
você não vai conseguir influenciar. Você sequer vai chegar nessa questão de mudança de mentalidade. Porque você precisa fazer. A sua primeira visão tem que ser a de servir. Quando você está fazendo isso, consequentemente, você lidera sem você precisar pôr força. Exato. Porque a pessoa está vendo o que se tem que fazer. Né? Sabe o que a gente depara muito, Camila? Pessoas querem ter ótimos desempenhos, terem bons resultados, mas tem essa dificuldade de estabelecer essas conexões, essas relações. Sim. Né? Porque dá trabalho. Eita, demais, minha amada. Dá trabalho, até porque o exercício da relação é um exercício da gente moer o nosso orgulho o tempo todo. Exato. Ceder um espaço, dar o direito ao outro. Fazer o outro aparecer. Fazer o outro aparecer e querer ser entendido, não somente, mas querer entender a outra pessoa. Sim. E esse esforço do relacionamento, a gente está aqui, né, falando de experiência do cliente, relacionamentos, e a gente percebe que, como empresas como a FGR, que prezam pelo relacionamento com o cliente, elas perpetuam no longo prazo também dentro dos negócios, constroem equipes mais fortes. Então, são coisas que elas dão certo, que elas precisam estar internalizadas dentro das empresas, das lideranças e dentro das relações. Nessa visão como um todo, por que você imagina e percebe que há uma dificuldade, muitas vezes, da pessoa estabelecer esses relacionamentos, seja internamente dentro da empresa, seja com o cliente, até mesmo na vida pessoal? Eu estou levando assim uma ótica macro de relacionamento para que a pessoa entenda que a relação com o cliente também diz respeito à forma como ela entende o que é um relacionamento. Exato. Eu acho que a base de um relacionamento é você entender que você faz parte, não é cada um de um lado. Muito bom. Né? A gente está num círculo dentro desse processo para que possa rodar. Isso. Não é você está lá e eu estou aqui. Né? E de repente as coisas se cruzam. Isso daí é você estar simplesmente fazendo um negócio pontual e acabou. O relacionamento, ele é algo a longo prazo. E eu acho que e muitas vezes a gente tem 2 pontos que eu acredito que acontece muito. Um é que as pessoas não se dispõem o tempo a isso. As pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de gerir seu tempo. E essa correria, você tem que entregar muito, acaba que dá trabalho você sentar com alguém para você entender a visão. Você precisa despender um tempo, você precisa saber que esse investimento, ele vai te trazer coisas futuras, mas é um trabalho de formiguinha. Você não constrói um relacionamento da noite para o dia. Eu lembro quando eu casei com o Bruno, e o Bruno é italianão, né? Ele fala expansivo e tal. E os meus irmãos, eles sempre foram mais brutões, assim. A gente sempre se deu muito bem, mas no jeito deles. E eu sempre fui mais nhenhenhê, sabe? Esse jeitinho assim. E eu lembro quando a gente foi morar junto, que às vezes ele falava algumas coisas, meu olho ia enchendo de lágrima. Nossa, ele tá gritando, meu Deus. Mas não, é o jeito dele. E aos poucos eu fui entendendo que aquilo era a personalidade dele, era o jeito dele. E ele foi entendendo coisas que às vezes podia parecer agressiva para mim. Só que isso não foi em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Não, isso é anos de construção. Anos de construção. Então, com o cliente, você vai usando várias experiências e ao decorrer dos anos você vai melhorando os processos. Muito bom. Por quê? Porque se você tem ali, hoje eu cuido do relacionamento com o cliente, do marketing, da parte de vendas. Muito bom. São os 3 braços da área comercial que, para mim, um começa, o outro continua e o outro... Interdependência entre os departamentos. Exatamente. Eles trabalham muito juntos. Exatamente. Então, você precisa entender que esse ciclo aqui, ó, você vai ter que ir pulando de uma parte para outra. Não adianta eu fazer uma campanha maravilhosa com outdoor lindo, falar de qualidade de vida, o meu cliente chegar no momento que ele vai num stand e ele não ser bem recepcionado com um sorriso pela recepcionista. Se eu vendo qualidade de vida e se eu falo que aquele lugar é um lugar diferente, e se ele compra e ele liga para pedir o primeiro boleto e a pessoa simplesmente passa assim: você pode entrar no seu aplicativo? Não. Eu vou te mandar um passo a passo para o seu aplicativo, mas já vai estar no seu WhatsApp. Muito bom. E caso o senhor não consiga da próxima vez, pode me ligar de novo, que eu faço questão de te ajudar. Não é diferente? O quê? Então, memorável.
É isso. Então, a coisa, ela continua, sabe? E eu tenho visto muito isso, as pessoas... E o segundo ponto que eu te falei, Giovanca, as pessoas querem ser líder sem ter bagagem o suficiente para tal. Muito bom. Eu acho que existe uma pressa hoje para que as coisas aconteçam. Sabe? Eu sempre coloquei nas mãos de Deus, eu nunca procurei o cargo que eu tenho hoje. Mas uma coisa eu colocava, eu tinha certeza que toda porta que eu entro é Deus que está abrindo. Todo relacionamento que Deus me coloca de frente é Deus que está abrindo. Amém. E eu tenho um combinado com Deus. Eu vou fazer o melhor. Eu vou entregar o melhor. Nos meus relacionamentos, na porta que eu, de trabalho que eu entregue, eu vou fazer o meu melhor. Que lindo. Então, as pessoas precisam entender que não é cargo, que não tem que ter pressa. A partir do momento que você tem um conceito de fazer o seu melhor, o resultado vem. Exato. Você não tem que brigar por isso. Acontece uma conquista que simplesmente vai nascer sem você colocar esforço, porque você está se dedicando e entregando algo que não é mensurável. Porque, infelizmente, hoje as pessoas entendem que um trabalho, ele é um trabalho onde você tem o benefício e você quer cobrar só os seus direitos. Você não entendeu o que é fazer parte disso. Então, o meu time, eu mostro para eles o quanto que é importante eles fazerem parte. Porque a partir do momento que eles entendem do fazer parte, esse sistema, eles fazem o melhor para outra pessoa receber, para outra pessoa receber, para outra pessoa receber. Aí a sinergia, ela acaba acontecendo. A sinergia acontece. E isso é relacionamento. Exato. Os departamentos se relacionam. As pessoas, elas têm um relacionamento com o cliente tem um relacionamento com a empresa, o relacionamento interno e até mesmo essa prontidão. Você falou, não é cargo, é prontidão. Prontidão. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Vai ter um evento? Hoje tinha lá um evento e tudo. Alguém precisa segurar o cinturão. Eu seguro. Se eu precisar segurar o cinturão, eu percebi que tal pessoa lá estava sem água. Sabe quando você percebe que a pessoa está engolindo seco? Mas tem tantas coisas acontecendo, talvez outra pessoa não viu. Eu fui lá buscar água, entendeu? Muito bom. E é isso, é sobre servir, né? E aí você está se relacionando. Exato. Porque o se relacionar é dar importância para o outro. Quando você dá importância para o outro, você cria relacionamento. Não, maravilhoso. Maravilhoso, pontual e cirúrgico. É muito legal todas as trocas, né, que a gente tem, e eu percebo muito isso em você também. As pessoas, elas percebem duas coisas muito fortes em pessoas como nós, assim, Camila, que é simplicidade e profundidade. Sim. E essa simplicidade, essa profundidade, eu vejo também que ela vem de um autoconhecimento que a gente vai construindo sobre si. Sim. E de um relacionamento com o Senhor para nós entendermos por que estamos ali e como continuar servindo ali. Sim. Porque a gente coloca no nosso lugar de aprendiz, para todo sempre, mas a gente também se coloca no nosso lugar de honra, que porque eu estou ali e eu preciso de um posicionamento para estar ali. Sim. Não é? Exato. E isso gera um impacto, isso provoca uma mensagem, isso constrói legados, né, minha amiga? Com certeza. Quando você passa toda essa trajetória, né, da sua liderança, da formação de pessoas, prezando pelo relacionamento com o cliente e provoca aí, projeta uma Goiânia para daqui 10 anos. O que você consegue enxergar para a Goiânia daqui a 10 anos com essa ótica, com esse trabalho, com todo esse esforço e com toda essa profundidade e simplicidade? Que eu enxergo hoje? A gente precisa conquistar essa nova geração. Uau! Né? Eu acho que para os próximos 10 anos são eles que vão comprar imóveis. Olha que delícia. São eles que vão fazer o mercado rodar. Eu entendo hoje que o mercado imobiliário, ele é muito importante. Tem 2 mercados que eu entendo que movimentam muito a economia. O mercado imobiliário e o agronegócio no Brasil. Perfeito. E hoje eu tenho visto uma geração nova nascendo e que nós não estamos sabendo lidar e alcançar. Então, é algo que eu falo muito com o meu time. E os nossos clientes de amanhã, o que nós estamos fazendo?
O que tem de IA programado para eu atender essa pessoa de uma forma mais rápida, do jeito que ela já está sendo formada hoje? Muito bom. Excelente Nós visão. já estamos implantando isso? Ok, emocionalmente, para que essas pessoas estão dando valor? Qualidade de vida? Como que a gente vai mostrar que o nosso produto tem a qualidade de vida que eles estão buscando? Excelente. Né? Então, eu acho que hoje a gente precisa ter essa visão muito clara, porque é uma geração que eu percebo a dificuldade que todos nós, e eu me incluo nisso, temos tido em fazer a leitura deles, em deixá-los ser pertencentes, porque eles cresceram numa outra velocidade tecnológica. Eles cresceram com os pais dando mais realmente para eles. E às vezes eles têm uma dificuldade maior em fazer coisas que para nós é muito óbvio, né? É muito óbvio a gente ver um papel no chão e a gente colher e não ter a visão. Não, isso não me cabe, né? Então, eu acho que tudo isso a gente pode partir de conceitos. Eles prezam muito sustentabilidade. Então, vamos por essa linha para ensinar esse conceito, essa cultura, esse valor. Prezam por estilo de vida, preza por acordar cedo e participar de uma corrida, preza por estar bem, bonito na foto. É isso. Prezam, sim, por se estar se sentindo bem. Né? Eu trabalho com sucessão familiar, né? Eu faço algumas sucessões. E é muito interessante a cabeça do jovem neste lugar de... Gê, eu já tenho, né? Mas qual que é a construção aqui feita? Identidade. Quem é você nesse conceito por ter? Exato. Por já reconhecer ou até já pertencer. Quem é você? Sua identidade. Além disso tudo. A sua capacidade de gerir essa sucessão, de construir ela e de provocá-la para o futuro, porque alguém ainda vai te suceder, ou seja, provocar a visão. E o merecimento. E o merecimento, ele está ligado com o sustentar. A médio e longo prazo. Então, é tão real que a gente está falando aqui de crença. Né, Camila? Fato. E o que eu penso? Uau. Que quando a gente fala de crença, a gente precisa dar voz e ênfase para as lideranças que influenciam essas crenças. Exatamente. Então, quando você traz quem é esse público que está vindo, que vai ser o nosso futuro consumidor e quanta gente está acompanhando como empresa, como relacionamento, como construção de legado. É entender que, assim como o FGR, empresas como a FGR influenciam e provocam e nutrem crenças nessas pessoas. Crença de que existe um estilo de vida de viver, chamado Jardins. Existe uma forma mais leve de você cultivar a sua família, com um lugar, com um conceito, um espaço, uma relação. Existe forma de você provocar o seu futuro, com condições melhores de pagamento, de parcelamento. Existe forma de você já consumir e ter o seu próprio imóvel e pensar no futuro. Então, eu penso que isso é crença também. É engraçado, né, gente? Eu falo, tem hora que eu sou profunda demais. Você vai com calma, tá? Mas ficar no raso não é comigo não, minha amiga. Mas é isso não mesmo. Com certeza, é isso que faz a diferença. Goiânia tem essa cultura, eu vejo. Além de empresas muito familiares, empresas que se preocupam com o legado, lideranças que querem gerar um impacto e pessoas que querem pertencer. É isso. Não é? Com certeza. É bonito a gente poder levar essa percepção para as pessoas que a gente lidera. É muito legal a gente ter oportunidade de treinamento, palestras e cursos, enfim, poder provocar essa ótica, porque eu vejo que cria uma sinergia natural, nutre o mercado, que ele é competitivo, ele precisa ser competitivo, mas põe todo mundo na mesma direção. É isso. Que é o que Goiânia está vivendo. Exatamente. Não é, minha amiga? Exatamente. E a gente tem que estar se atualizando, né? Eu acho que é fundamental. E você falou uma coisa, né, sobre essa questão da sucessão, né? É tão interessante porque essas pessoas, elas vão ser líderes de líderes, na verdade, né? E quando você está trabalhando, porque você vai passando numa carreira e chega um momento que você chega nesse patamar de que você vai ser líder de líderes que vão cuidar das pessoas que um dia, né, você já fez isso lá atrás. É muito fundamental como que eu passo essa visão e essa crença para esse líder, para que o legado continue, que foi o que você falou, de manter isso sustentável.
né? Exato. Então, isso é muito bacana. E isso é uma coisa que eu vejo acontecendo hoje na empresa de uma forma muito forte. Nós temos um trabalho para falar de cultura da empresa, que é o que é a diretriz daquilo quando nós abrimos essa empresa lá em 1983. Que delícia. Que a gente foi o que nos fez superar a crise, foi o que nos fez superar os momentos difíceis, foi o que nos fez chegar onde chegamos, mas manter a humildade. Ai, que bem. Eu acho lindo Muito. isso, né? Então, hoje eu vejo esse trabalho sendo como fundamental de passar essa cultura para a liderança, né? A gente tem feito um trabalho muito forte. Hoje eu tenho alguns líderes aí abaixo desse guarda-chuva da área comercial, de cada uma das áreas ali, com líderes que estão comigo há 8, há 10 anos. Nossa. Olha a dificuldade que você tem hoje para você ter pessoas que trabalham mais tempo com você. Muito real. Porque tudo é muito descartável. Então, você precisa realmente passar a cultura. Porque é isso que sustenta. Achei fantástico essa sua frase de como você trabalha tudo isso chegando no sustentar. Porque eu acho que você chegar num nível é uma coisa. Mas permanecer já é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque não é só sobre saber fazer. Você e eu, nós vamos aprender, né? Aprender, vamos errar. Sim. Vai ser testado, vai dar certo muita coisa. É a famosa capacidade sendo posta à prova. Exato. Né? E o ter, que é a consequência do fazer, por grande parte das vezes. Eu tenho. Por que muitas pessoas, muitas vezes, deixam escorrer entre os dedos? Porque o ter está ligado com merecimento também. Está ligado com sustentar a estrutura. Então, não é só chegar em alguns pontos, não é só assumir algumas posições, mas o manter isso é o que prova o quanto a pessoa, de fato, está envolvida com aquilo. Reconhece o valor e projeta a visão de futuro dentro desse lugar. E aí eu levo a ótica da crença, Camila, porque se a pessoa ela percebe isso na vida profissional, por exemplo, que é onde a gente está tendo acesso a ela, mas indiretamente eu estou mexendo com a crença dela lá na família dela. Indiretamente, eu estou falando também da responsabilidade lá na saúde dela. Com certeza. Eu estou trabalhando o emocional, eu estou trabalhando as relações, porque eu estou falando de crença. Porque a crença, ela acaba movendo a pessoa. Então, se eu trabalho um gestor na mentalidade dele, de que ele precisa sustentar aquele resultado, não só o resultado, mas as pessoas a qual envolve nele junto com o resultado. Estou trabalhando ele, a capacidade que ele precisa de executar como gestor e a visão dele de futuro sendo um gestor. Como que ele vai sustentar isso? Exato. Primeiro, que ele tem que acreditar. Segundo, que ele tem que se sentir parte daquilo, ou seja, entender que, eu brinco assim, né? Põe a mão na cadeira, sustenta essa cadeira. É isso, porque não tem como nós sustentarmos por eles e nós acreditarmos por eles, né? Embora a gente já tenha passado essa fase, que a gente acredita, vê o potencial da pessoa, mas a pessoa não está acreditando e não consegue mudar essa mentalidade e a gente sofre, né? Como a gente sofre quando a gente não consegue alcançar e faz parte quando a gente está formando pessoas. Sim. Nem todo mundo vai estar no mesmo time ali, né? Camila, eu acredito que você concorda comigo. O tanto que é uma bênção a gente ter um líder que sabe para onde está levando. É isso. O time. Tanto que é uma bênção você ser liderado por alguém que sabe o que está fazendo. E o quanto você, numa situação de líder, vê o cenário pós-evento. E conseguir fazer com que as pessoas incorporem também naquela mesma Enxerguem. Enxerguem. O senso de segurança nos gera autonomia. Muito bom. Então, eu vejo isso como algo que a pessoa ela está crescendo por conta dessa atitude, por conta dessa segurança que ela percebe. Não importa o que está acontecendo, mas se eu falar hoje, se eu levar uma situação para o dono da empresa assim, assim, assado, eu sei que ele vai me direcionar da melhor forma e eu confio que aquilo vai ser o melhor. Aí eu começo a fazer com autonomia. Né? E isso vai trazendo resultados. Então, é muito bacana, né? Muito. E como chegar em situações como essa sem ótimas relações?
É isso. Tem um cliente que eu achei interessante, um dia desse ele chegou no nosso atendimento individual e ele falou assim, Gê, como que você conseguiu... Aí ele ilustrou a situação, tal coisa, uma questão de um profissional, né? Aí eu falei, amado, deixa eu te contar a história. Por trás. 2.000 bolinha, tal pessoa, situação, tal resultado, a outra pessoa viu. Então, se eu posso trazer algo que na minha vida profissional deu muito certo, foi prezar por relacionamentos. Exatamente. Servir primeiro, ouvir história, aprender com as histórias, entender o time das coisas. Igual você falou, né? Essa paciência, essa construção, essa visão, esse passo a passo. Falar várias vezes. Falar várias não vezes. desistir das pessoas, porque um dia não desistiram de nós. Exato. Eu falo muito isso para minha liderança. Gente, a gente não tem que ficar com pessoa ruim, mas a gente tem que ter certeza que a gente fez tudo para ela desenvolver. É, uma paz, né? Estar em paz, Porque, que o meu melhor eu fiz. Exatamente. Lógico que a gente não vai ficar mantendo nunca ninguém que não queira nada com nada, que não tenha compromisso. Sim. Mas você fez a sua parte como liderança dessa pessoa? Você entregou tudo? Porque não adianta você agir porque todo mundo um dia tem a vontade de, não, hoje eu não vou conseguir, hoje eu vou falar o que não precisa. Todo mundo tem esse momento. Claro. Relacionamento é isso. Sim. Relacionamento tem dias que a gente não acorda pleno todos os dias. Tem dias que você vai estar mais cansado, que a sua paciência vai ter um limite diferente, né? Sim. Então, essas coisas fazem parte e você vai ter que aprender a administrar. Por isso que eu falo que o relacionamento é a importância e o valor que você dá para o outro. Porque quando você começa a dar importância em fazer pelo outro, você pensa 2 vezes em como você está fazendo, no tempo que você está despendendo, né? Mas se você não conseguir alcançar essa consciência, você vai viver vazio em todo o tempo da sua carreira, da sua vida pessoal. Você pode ter várias pessoas ao seu redor, mas na verdade você não tem ninguém. Uau. E é verdade, né, minha amada? É. Estressado, ocupado e vazio. Exato. Essa é uma das dores que muitas pessoas vivem hoje e muitas vezes reflete isso em relacionamentos e não entendem que essa ressignificação das relações, muitas vezes o perdão das relações e o prezar pela relação é o que lá na frente vai trazer muitas vezes essa sensação de tô preenchido. E a gente ama Jesus, a gente sabe que o maior relacionamento é com Deus, né? Sim, sem dúvidas. Fala pra mim, como que é pra você trazer essa espiritualidade que eu vejo nas suas redes sociais, eu vejo nos seus discursos, que e é lindo porque eu percebo que é real. Como que é pra você trazer a espiritualidade na sua liderança? Como que é essa sinergia, essa matriz, esse direcionamento? Eu falo assim que Jesus está no meu barco. Ou melhor, eu estou no barco do Senhor. Ele é o meu condutor. Sim. E eu falo assim, tem pessoas que assistem palestras minhas, elas falam, Camila, é interessante como você fala de Deus sem falar de Deus. E eu vejo muito isso em você, minha amiga. Sim. Como que é essa sinergia para você entre a espiritualidade, o profissionalismo, a visão de futuro? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sim, sim. Traz para nós. Eu acho bacana isso, né? O que eu escuto muito no meio profissional. Nossa, eu gosto de estar perto de você porque você tem uma energia. Mas é tudo a graça de Deus. É a graça purinha. Deus para mim é tudo. É a minha base. E eu mantenho um relacionamento com Deus, Gê. Ai, que delícia. Todos os dias, desde que eu entendi que Jesus era o meu caminho direto de conexão com Deus. Isso, para mim, é inegociável. Todo mundo no meio profissional sabe que eu sou cristã. Eu nunca eu nunca fiquei falando de Deus, mas todo mundo pede para que eu traga uma palavra, porque eles percebem que no dia a dia Deus se manifesta. Nossa. Então, eu não abro mão do meu relacionamento com Deus. Essa é a primeira coisa.
Porque eu sei que eu jamais estaria onde eu estou se não fosse pela mão dele. Porque eu não tenho essa capacidade, Gê. Eu não tenho a capacidade de falar com mais de 2.000 pessoas, como eu falei hoje. E existe um limite entre a Camila natural. É isso. E aí a graça entra e é isso que me motiva. É isso que dá o toque diferente na minha vida. Eu tenho plena convicção disso. E eu dou glórias a Deus por isso. Porque é fato para mim que eu tô aqui e Jesus é uma figura tão viva dentro de mim, Gê, que eu sei que ele tá aqui comigo. Então, é inseparável. Eu falo pro Bruno que se eu não tiver isso, eu morro. Sabe? Para mim, Jesus é respirar. Sabe? Ler a palavra é meu alimento, é o que faz a minha cabeça espairecer. Um louvor, ir pro trabalho orando. E tudo eu entrego para Ele. E eu peço muito, Gê, eu peço muito. Senhor, que não seja pelas minhas mãos, mas que seja pelas Tuas. Amém. Por quê? Porque quando é na nossa mão, vem a fadiga. O cansaço. O cansaço de muito trabalho, debaixo da graça, é diferente de um trabalho forçado. Perfeito. E quando a gente tem Jesus, nós fomos libertos, não é mais para trabalho forçado. Então, quando você tem essa mentalidade de nova criatura, você começa a carregar uma autoridade. E toda vez, eu tenho frio na barriga para vir aqui conversar com você, eu tenho frio. Mas eu falo, Senhor, se for para atingir quem for, que tudo que o Senhor me capacitou ao longo dessa vida, né, o Senhor consiga que eu coloque nas palavras melhores, me instrua, me ajuda a ter o seu olhar, me ajuda a ter o seu ouvir e me ajuda a ter o seu falar. Porque eu acho que se eu conseguir estar atenta nisso, não tem erro. Não tem erro, porque não sou eu que estou fazendo. Não é minha responsabilidade, é do meu pai. Eu sou filha. E uma coisa que eu tenho muito forte, Gê. O meu pai, ele nunca deixou de ser o protetor. Deixou de ser o cuidador. Eu honro meu pai mais que tudo, assim. Ele é uma referência muito forte para mim. Meu pai matava por mim quando eu era menor, se necessário. E eu fico pensando, se meu pai natural faz isso, como fala a Bíblia mesmo, que dirá o meu pai celestial? Que lindo. Então eu tenho plena convicção de que é Deus fazendo em todas as coisas. Eu falo, Senhor, o que era natural eu fiz e eu dei o meu melhor. O restante é com o Senhor. Então não é minha responsabilidade mais. A minha fé faz com que eu creia assim. Uau. E eu vejo os resultados. Sim. Porque eu oro para isso, porque eu alimento isso todos os dias e porque Jesus é isso. Nossa. Ele é Deus. Ele é Deus, acima de tudo. E tudo é muito pequeno perante Ele. É. Não é? Que lindo. Muito pequeno. E Ele é tão grande e cuida de coisas tão pititicas. Isso me A impressiona. misericórdia é demais, né? Não, Gê, outro dia eu nem lembro o que era. Eu queria um negócio assim bobo. Que eu pensei, eu não falei com ninguém. Lembrei, pipoca doce, que eu amo. Pipoca daquelas de saquinho rosa. Ok, Eu sei. amo aquilo. Aquela que você come e fica Deixa a eu boca te toda falar, rosa. eu só pensei Nossa. no mesmo dia, Uhum. uma pessoa que é do meu círculo de relacionamento, que você alimenta, que você... Kai, eu deixei um negócio na portaria pra você. Você Não. acredita que eu desci e Era eram 2 pacotes enormes dessa pipoca? Meu Deus. É dodóizinho de Jesus que a gente Deixa fala. eu te falar, só pode ser Deus. Eu falo, eu sou filha de Deus e eu sou filha mimada. É isso aí. Eu falo isso, é assim, ó, eu sou Então- dodóizinho de Jesus, florzinha, Deus me olha assim, guarda, É bonitinho. Mas você vê, né, ô Camila, que é abastecimento, assim, sabe? Você flui como um rio de águas vivas, minha amiga. Amém, amém. É Glória lindo. a Deus. É, porque a fonte, né, você sabe de onde ela vem. Então, pode vir pessoas e falar, nossa, meu Deus, que energia é essa? Né, é bom demais ficar perto de você. Nossa, aquilo que você falou mudou pra mim. As pessoas dizem isso, né? Mas olha que lindo que você trouxe. A gente tá aqui falando de relacionamento, de empresa, de cliente, mas o pilar disso tudo
É um relacionamento genuíno, verdadeiro, da intimidade, daquilo que você reconhece que é relação. Amém. Então, por reconhecer, por viver, para você colocar isso nas outras áreas da sua vida, é natural. Entende? Amém. A gente forja a estrutura no desafio, os tempos de deserto, eles acontecem, nos ampliam a visão, nos trazem aprendizados riquíssimos. Eu falo assim que o negócio vem e quem sustenta há outro estágio do crescimento mesmo. Porém, o relacionamento Amém. natural que se tem, você consegue levar isso tranquilamente para as outras áreas da sua vida. Então, Gê, eu tenho dificuldade nesse relacionamento. Começa com um relacionamento. Começa pelo relacionamento com o Senhor. Isso. Não é? Com certeza. E a gente poder amarrar esse momento aqui, que se for, nós vamos alcançar, pegar ali, eu brinco assim, pegar na sede de Jesus. É isso, é isso. Me fala, continuando a sua fala, né? Quem é Camila, além dessa mulher diretora, inspiração, líder, que traz todo esse conteúdo, esse conhecimento? Quem é a Camila por trás disso tudo? Além de dodóizinho de Jesus que eu já vi, que é? Eu sou uma mulher extremamente apaixonada pelo Bruno Alcântara. Nós faremos 18 anos de casados agora, em dezembro. O Bruno é um dos presentes que Deus me deu. Ai, que benção. Eu sou extremamente apaixonada por ele. Eu amo ele cada dia mais. Que benção, minha amiga. Eu entendo que é porque nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa relação, mas a gente entendeu que a gente tem que dar importância um para o outro. E eu sou eu chego a ser boba de tanto amor que eu carrego por esse homem. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ser assim. Eu sou uma pessoa que vai te falar a verdade, por mais dura que ela seja. Porque eu acredito que é na verdade que as pessoas crescem. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Em algumas situações que vão te cegar. Então, eu sou muito verdadeira. E eu levo isso com os meus líderes. Eu falo, eu sei que existem coisas que eu falo que são duras. Mas vocês precisam entender isso. Porque é disso que você realmente vai conseguir entregar o seu melhor. A vida não dá tempo para certas coisas. E eu não quero que você perca tempo. Uau. Então, eu falo a verdade. Em alguns momentos, quando não são relacionamentos verdadeiros, isso cria dificuldades para mim. Mas eu não abro mão. Sim. Porque eu sou ensinada por Jesus e Jesus falava a verdade. Isso. Exortava, né? né? Exatamente. Então, eu falo a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que, enquanto você estiver mostrando o que você quer, eu vou te puxar. Eu vou te puxar, eu vou te puxar, eu vou te puxar. Até o momento que eu consiga enxergar, Gê, que você passou de mim. Olha só. Isso, para mim, é a coisa que mais me deixa feliz hoje. É saber que tem alguém que faz melhor do que eu. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo muitos líderes que fazem tantas coisas já melhores que eu fui presenteada por Deus de poder contribuir e fazer parte. Então, essa é a Camila, sabe? Uau. Eu sou incansável nisso. Uau, 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 uau. Muito. Igual eu falei, minha amiga. É rio de águas vivas. Amém. Né? Amém. Deus é bom. Como é saber disso? Ter essa clareza e essa certeza. Gê, é saber que todo dia você pode gerar algo diferente. Sabe, eu lembro, quando eu me converti, eu lembro que eu ficava falando muito assim, Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas, te amar, te amar, te amar, te amar. Sabe, assim, que nem uma menina boba. Eu tinha um caderno
que eu escrevia para Jesus tudo o que acontecia, que eu desabafava. E se eu não terminasse uma página, eu achava aquilo, como que eu posso não ter palavras para falar com Jesus? E eu escrevia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, parecendo assim uma adolescente. Porque para mim aquilo não poderia ser, sabe? Não tem como que eu não vou ter palavras para ele? Eu tenho. E um dia eu estava em casa em uma situação tão difícil que eu e o Bruno, a gente estava passando em São Paulo. Dificuldade financeira, a nossa empresa tinha quebrado, a gente tinha colocado dinheiro onde não deveria ter colocado. E a gente estava dividindo miojo. E eu lembro que tinha dias que a gente não sabia como que a gente ia comer e a gente fazia jejum, entende? Olha que lindo, gente. E aí um dia uma pessoa ligou e falou, Camila, eu preciso te falar uma coisa, só uma coisa que Deus me mandou falar. Eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. Só eu sabia disso. Ninguém sabia que eu fazia isso com o Senhor. Então, o que é saber que você carrega rios de água viva? É saber que aquilo que aconteceu comigo lá atrás é a forma que Deus usa precisamente para impactar a vida de quem está ao nosso redor, sem nem a gente saber. Todos os dias. Então, é você saber que todos os dias você é um veículo de milagres, um veículo de mostrar e apresentar Deus para as pessoas, sabe? E na linguagem delas. Eu lembro uma vez, Gê, que eu cheguei e eu não misturo as coisas, eu sou muito... o meu exemplo é falar... já está falando de Cristo, né? Sim. Como você falou, que as pessoas, né, falam muito isso para você. Mas me veio uma nota de uma pessoa que estava na recepção. E que eu precisava chegar e dar um abraço nessa pessoa. Como ela nunca tinha recebido um abraço. E eu estava ouvindo um louvor que falava assim, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar semente. Nossa. Eu farei prosperar. E aí aquilo veio no meu coração para dar esse abraço. E falar isso. Nunca vai faltar o pão, nunca vai faltar a semente. É Deus que faz prosperar. E por isso que você chegou até... Essa pessoa chorava tanto. Eu tenho um relacionamento com ela até hoje. Relacionamento. E é isso. É você entender que você tem um propósito muito maior do que tudo isso. Que não são títulos, não é o trabalho, é um propósito mesmo. De impactar a vida das pessoas. Não pelo que você é, porque na verdade nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas pelo que nós carregamos. Aí nisso tem poder. Reconhecer esse lugar, reconhecer o princípio disso, reconhecer que há um impacto através disso, né, minha amiga? Que lindo, que lindo. Isso. Essa é a Camila. Essa é a Camila. Minha amada, a gente trafegou aqui, né, por tantos pontos riquíssimos da sensibilidade ao conteúdo, né? A gente é assim, profunda e simples, eu acredito. Camila, para a gente poder encerrar assim, né, minha amiga? O que significa para você permita-se ir além? Permita-se ir além. Eu acho que é você ter fé. Você saber que você tem um espírito de coragem que habita em você. Então, veio insegurança, faz aquilo paralisar e jamais entrar na sua mente. Veio o medo. Não deixa o medo te paralisar. Sabe? Tenha ousadia. E vá. Isso é fé. Uau. Então, permita-se ir além. Eu acho que é ter essa vida de fé. Medo não pode te paralisar. Insegurança não pode rondar a sua cabeça. Olha só. Que forte, hein? E eu acredito que quem está assistindo, vai assistir, vai beber dessa fonte, dessa água, né? Amém. E vai internalizar essa permissão, né? Camila, trazendo todo esse conceito de relacionamento, né? De experiência, qual que é a última mensagem que você deixa para a turminha aí que vai assistir, que vai pegar aí estratégia, conteúdo, decisão, porque esse nosso podcast levou para um lugar. Com certeza. Chamado decisão.
A pessoa que ela percebeu o poder que se tem em se relacionar, primeiro, com o Senhor. O poder de se sentir pertencente, se sentir amado, reconhecido, notado. Que se a pessoa não tiver, parece que vira um furo no balde ali. Tá sempre com aquela goteja ali, né, minha amiga? Sempre falta algo. Sempre falta algo. E entendeu que ao construir isso, você consegue levar isso para todas as áreas da sua vida. Principalmente para o que nós estamos trazendo aqui, que é a questão de relacionamentos interpessoais, profissionais, para uma longevidade nos resultados, no desempenho, na harmonia das relações. O que você traz assim, como última mensagem? Gê, eu acho que para ir além, né? Primeiro, você se permitir ter este relacionamento que nós falamos. Não existe, é diferente de religião. Sim. Né? É um relacionamento próximo. Sim. Começa a entender que Deus é o seu pai, né? Entregar as coisas que você faz e que você realiza. E profissionalmente é algo que eu acredito muito, é fazer o seu melhor. Não importa o que você está fazendo. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, era para lavar banheiro de pessoa que estava no cassino e vomitava e passava mal. Mas aquele banheiro era o banheiro, Gê. Aonde passavam, eles identificavam que aqui tinha sido a Camila que tinha limpado. Olha só. Então não importa o que você vai fazer, não faz de qualquer jeito. Faça realmente dando o seu melhor. Porque pode ser que o homem não veja, mas o pai lá de cima, ele sempre vai ver. Não tem jeito. Que lindo. Uau. Uau. Você viu aqui o quão foi forte tudo isso. Essa mulher, ela é sim, imagem e semelhança do Senhor. Você viu tudo que foi transbordado aqui? Então, além de poder ver, rever, vai compartilhar com as pessoas que precisam beber dessa água. Entender o poder de uma relação. Primeiro com o Senhor, depois trabalhar umas coisinhas aqui e levar para as outras áreas da sua vida. Né, minha amiga? É isso. Prazer imenso ter você Prazer aqui. todo meu. Parabéns pelo seu trabalho todo, né? Que você faz tantas coisas. Oh, Deus. Mas, especialmente, que esse podcast cresça. Amém, minha amiga. Continue tocando o coração das pessoas. É sobre isso. E transformando vidas. Que é o seu propósito, transformar vidas. É verdade. Trazer para elas quem elas são. Parabéns. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Vindo de você, saiba que tem um peso relevante no meu coração. Amém. É isso. É isso. Mais um podcast do Permita-se. Entregue com muito propósito para crescer junto com a nossa cidade, para impactar essa Goiânia com os valores, os princípios e o legado que a gente quer deixar, que é o que queima no nosso coração. Um beijo para vocês. Beijo.